Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no capítulo 45 do livro da Gênesis. Gênesis, capítulo 45. Vamos ler apenas o versículo 28. Queremos ministrar nessa noite sobre o tema A partir de Berseba. Gênesis número 45, capítulo 45, versículo 28, diz assim a palavra de Deus, segundo a Nova Versão Internacional. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela presença de cada um dos teus filhos, das tuas filhas aqui neste lugar. Pela presença daqueles que estão congregando conosco, cultuando conosco, Senhor, através da internet, do Facebook. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações essa noite, assim como já o tem feito até aqui. Fala aos nossos corações, através da tua palavra, Senhor, através do teu Espírito, que ministra aos nossos corações, que passeia neste lugar, e que também certamente está presente lá onde cada um está nessa hora, quer no trabalho, quer na sua casa, onde quer que estejam, que a tua presença seja real e que seja sentida na vida de cada um deles. Nessa noite, Pai, nós clamamos que pelas tuas misericórdias o Senhor possa não permitir que ninguém, Senhor, saia desse ambiente de culto, juntos, congregação reunida, Senhor, ainda que muitas vezes em lugares diversos, mas no mesmo Espírito, que ninguém saia desse ambiente, Pai, sem a transformação necessária do entendimento, sem a transformação necessária do nosso coração, que somente o Senhor pode fazer. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas e transforma-nos para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. O texto, queridos, é bem conhecido. Fala de quando Jacó ficou sabendo que o filho que ele tinha por morto há mais de 15 anos, de repente ele fica sabendo que o filho dele estava vivo. Um homem que, segundo os relatos, aparenta ter entrado numa depressão profunda depois que o filho desapareceu, julgou ele ter sido devorado pelos animais através de um ardil que os seus outros filhos fizeram. E assim, durante mais de 15 anos, ele acreditou que o seu filho estava morto. De repente, num determinado dia, os seus filhos chegam do Egito, de onde tinham ido para comprar comida, e junto com eles chega ali dezenas de carruagens imperiais. Era o rei do Egito, o faraó do Egito, que havia mandado para buscar a Jacó e toda a sua família. Então se dá o relato a Jacó dizendo que José estava vivo, e que além de estar vivo, ele agora era o governador do Egito. José havia enviado para ali aquela caravana, debaixo da ordem do faraó, para que o seu pai saísse de onde ele morava, da terra de Canaã, para descer ao Egito. E essa mudança representa algumas mudanças nas nossas vidas, e que muitas vezes nos faz sentir assim como, creio eu, fez Jacó sentir. Não é fácil muitas vezes nós encararmos algumas mudanças
que são pressionadas nas nossas vidas pelas circunstâncias, que muitas vezes pressionam nas nossas vidas, através daquilo que está ao nosso redor, caminhos que ficam evidenciados, ou ficam claros para nós, através das evidências, do cerco que vai se fechando muitas vezes, ou do nosso coração que está tendencioso a tomar determinadas decisões. Não foi diferente naquele dia para a vida de Jacó. Imagino que Jacó deve ter estremecido diante da ideia de deixar a terra da promessa, deixar Canaã, de deixar a terra sobre a qual Deus havia falado com ele, mas não apenas com ele, havia falado com o pai dele, havia falado com o avô dele, que aquele lugar havia dado a eles por herança. A grande questão é que aquele lugar estava passando por uma fome terrível, terrível. Então as circunstâncias pressionavam Jacó para deixar aquele lugar, mas era o lugar da promessa. Muitas vezes, talvez na sua vida, assim como na minha vida, na minha casa, você olha e você percebe algumas circunstâncias nos forçando para um lugar onde aparentemente não é o lugar aonde Deus nos quer. O nosso coração começa a nos impulsionar nessa direção onde as evidências estão, ou dessa direção para onde as evidências estão apontando, e nós somos tendentes sempre a fazermos o que Jacó fez. Veja que diante de todos aqueles relatos, diante de tudo aquilo que foi falado ali, Jacó, ele parece que dá um brado assim, quando ele acredita mesmo que o filho dele está vivo. A Bíblia fala que ele acreditou porque tudo que os outros demais filhos falaram, mas as carruagens e a provisão que José mandou, fez com que ele acreditasse que era verdade o que os filhos estavam falando. E quando ele acredita que era verdade, que o filho dele estava vivo, mas que pedia que ele fosse, que ele saísse do lugar da promessa, do lugar da aliança, do lugar onde ele tinha feito um pacto com Deus, da terra onde Deus havia prometido dar a eles e aos seus descendentes. Agora ele precisava sair daquele lugar para ir para um outro lugar, o Egito, que nós sabemos que muitas vezes na Bíblia, ou na maioria das vezes, é considerado mesmo aquele lugar, o lugar longe do propósito de Deus. Mas nós precisamos entender que não é o lugar que define o propósito de Deus, mas sim esse trajeto que Deus já traçou para as nossas vidas, e que muitas vezes inclui o Egito de passagem. E Deus havia falado com Abraão a respeito disso. Jacó sabia disso, sabia, mas ele toma uma decisão ali, naquele momento, e diz: basta, meu filho está vivo. Como que ele diz assim: não quero saber, estou nem aí para o demais, não estou nem aí para o restante, o meu filho está vivo, e eu vou lá vê-lo. E ele pega tudo o que tem, tudo, como diz a pastora Mônica, não fica nem uma correia de chinelo para trás, pega tudo o que tinha, coloca nas costas daqueles animais, nas costas dos carregadores, com seus animais, com seus rebanhos, seus filhos, seus servos, tudo o que tinha, e ele parte da terra da promessa para o Egito. Seria muita inocência nossa achar que não houve dificuldade no coração de Jacó, de achar que essa seria uma decisão fácil, porque muitas vezes nós olhamos para as decisões tomadas na palavra, e por conhecermos o desfecho, por conhecermos a história, parecem que são decisões fáceis, mas não são, nunca foram. E assim também nas nossas vidas. O certo é que Jacó pega ali toda a sua caravana, a fome ali assolando a terra da promessa,
No Egito, além de ter o alimento, ainda tinha o filho dele. E era o único lugar da terra conhecida por eles ali, em que havia alimento. E ele decide então decide descer ao Egito. Mas o coração de Jacó não estava em paz. No coração de Jacó havia medo. Porque toda decisão que nós tomamos, baseados nas circunstâncias, baseado na nossa vontade, baseado nas nossas emoções, elas vão sempre gerar medo no nosso coração. Grife-se, ainda que seja a vontade de Deus. Ainda que seja a vontade de Deus. Mas muitas vezes as circunstâncias estão nos pressionando para aquela direção que é a vontade de Deus, mas nós não sabemos que é a vontade de Deus, porque muitas vezes temos dura cerviz, temos dificuldade de entender, temos dificuldade de conseguir enxergar aquele caminho que Deus está nos apontando, e as circunstâncias vão fechando, mas nós não sabemos se é apenas a vontade de ver meu filho, se é apenas a vontade de não passar fome, se é apenas a vontade de ir para um lugar mais confortável, ou se é realmente essa a melhor decisão a se tomar. Eu não sei quantos dias, a Bíblia não fala exatamente onde Jacó estava, mas o certo é que no caminho de Jacó existia um lugar que era um lugar emblemático, era um ícone. O lugar chamava-se Berseba. Berseba naquela época não era nem uma cidade. Não era uma cidade. Berseba era apenas um ponto de referência, um lugar onde havia um poço, e o nome do poço se chamava Berseba. Era um poço, era um lugar de passagem, terra dos filisteus, onde Abraão havia estado ali, e os homens daquela terra haviam contendido com ele por causa do poço que ele havia cavado. Acho que os irmãos lembram da história. E quando ele vai falar com Abimeleque, se eu não me engano o nome do rei, né, ele diz: olha, os teus servos tomaram meu poço aqui na marra. E ele diz: não sabia disso. Negociam. Abraão vai e dá 7 cordeiros para ele, como testemunho de que aquele poço era dele, de que foi ele que cavara aquele poço. E aí deu aquele poço o nome de Berseba. E ali Abraão ofereceu sacrifício ao Senhor. Nesse caminho, então Jacó passa por Berseba. Eu imagino, e as lágrimas me vieram aos olhos, meditando nesse texto. Eu imagino Jacó chegando em Berseba, com o coração apertado, com o coração doído, com o coração em dúvida, com medo. Será que eu tenho que descer realmente para o Egito? Eu imagino, porque como é que Moisés soube de tudo aquilo, toda aquela história que havia acontecido com Abraão, com Isaac, com Jacó? Foram histórias que foram contadas de pai para filho, e chegou até os dias de Moisés, onde ele escreve aqui, principalmente o Gênesis. Então Jacó conhecia toda a história. Ele sabia que um dia, ali de Berseba, o avô dele, querendo matar o pai dele, parte daquele lugar, rumo a um lugar que Deus mostraria, que ele não sabia nem onde era. Abraão sai com o pai dele, Isaac, e é de Berseba que Abraão sai para sacrificar Isaac. E de repente, talvez Jacó pense e fala: olha, foi desse lugar que meu pai saiu um dia, achando que estava indo só sacrificar ao Senhor, e era um lugar de morte. Ele estava indo para ser morto e não sabia. Jacó também sabia que foi ali naquele lugar que Deus conversou com Abraão e falou para Abraão: olha, Abraão, a sua descendência vai ficar cativa por 400 anos. Vai ficar cativa numa outra terra. E de repente, pode ser que tenha
aflorado isso no coração de Jacó ali naquele lugar. Mas ele sabia que naquele lugar o avô dele tinha buscado a Deus, o pai dele tinha buscado a Deus, a aliança tinha sido feita naquele lugar. E quando ele chega em Berseba, ele para tudo e ele vai sacrificar ao Senhor. Coração angustiado. Ah, pastor, o senhor está extrapolando, a Bíblia não fala isso, que ele estava com o coração angustiado. A Bíblia não fala que ele estava com medo. Talvez para um olhar desatento ele não fala. Mas Deus não diria para ele, não tenha medo, se ele não tivesse com medo. Concordam comigo? Continuemos lendo então o que aconteceu ali em Berseba. A partir de Berseba, capítulo 46, continuação daquilo que nós estávamos lendo, diz assim: Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Queridos, não precisa, a meu ver, ficar pormenorizado, falar, escrever tudinho, por que Deus veio falar com Jacó. Porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas dores, e a palavra do Senhor diz que Ele cuida de nós. Então, por meio de uma visão à noite, Deus vem falar com Jacó, e Jacó diz: eis-me aqui. Versículo 3, Deus vem e diz: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Sabe, queridos, só nesse ponto aqui daria para nós devagarmos muito, entendermos muito. Porque se havia medo no coração de Jacó, se ele lembrava de todas essas histórias, talvez ele estivesse lembrando e Deus estivesse fazendo referência exatamente daquilo. O seu pai saiu daqui para um lugar achando que era um lugar de morte, e lá eu providenciei um cordeiro para que fosse um lugar de vida. E Deus vem e se apresenta para ele dizendo: eu sou o Deus do teu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito. Para que Deus falaria para ele não ter medo se ele não tivesse com medo, queridos? Certamente o coração de Jacó estava apertado. Não é fácil você sair de um lugar onde você tem convicção que foi Deus que colocou você ali, para ir para um outro lugar que talvez você pense que sejam apenas as circunstâncias que estão lhe empurrando, que estão lhe conduzindo, que sejam apenas evidências, ou que seja também, talvez só o seu coração. Não é fácil, mas há um caminho, e esse caminho nos é ensinado aqui. Nós precisamos aprender a buscar ao Senhor nos momentos em que o nosso coração está angustiado, no momento em que nós estamos em dúvidas, no momento em que as circunstâncias estão nos pressionando em determinada direção. Nós precisamos saber buscarmos ao Senhor, sabermos voltarmos aos lugares dos pactos, sabermos voltar o nosso coração para ouvir a Deus antes de continuarmos, antes de perseguirmos qualquer um de nossos intentos. Nós precisamos saber ouvir a Deus, oferecer o nosso sacrifício ao Senhor, e foi exatamente o que Jacó fez. E Deus então vem para ele e diz: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Que privilégio, queridos, que privilégio. Só pode ouvir, só pode obter uma garantia dessa alguém que realmente está disposto a buscar ao Senhor no meio dos seus caminhos, dos seus trajetos. E foi isso que ele fez. Então, quando ele chega a Berseba, lembrando certamente de tudo aquilo, porque eu acredito que essa fala de Deus, ela vem exatamente naquilo que estava ruminando o coração de Jacó. E Deus vem e fala: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus que moveu-se